Fala, galera, vamos começar a corrigir a prova agora da UERJ 2013, primeira aplicação. Olha só, 5 questões. Em algumas plantas transgênicas, é possível bloquear a produção de um determinado fito-hormônio capaz de acelerar a maturação dos frutos. Se fala de fito-hormônio que matura os frutos, está falando de etileno, tá? O etileno também é responsável pela queda das folhas, né, no processo de abscisão foliar, quando chega no outono, que as folhas caem. Então, quem faz isso é o etileno também. Característica desse hormônio, ele é um hormônio gasoso, enfim, muito legal. Com o objetivo de transportar frutos transgênicos por longas distâncias, sem grandes danos, os fito-hormônio cuja produção deve ser bloqueada é o etileno. Giberelina dá a ideia de, eu falo para os meus alunos gravarem assim, giberelina dá a ideia de não tinha, apareceu. Então, por exemplo, não tinha flor, floriu, giberelina. Não tinha, sei lá, a semente ainda estava no chão, germinou, então não tinha nada, apareceu, giberelina. Não tinha fruto, frutificou, giberelina. Ácido abscísico está relacionado com o fechamento de estômago. Antigamente, pensava-se que era o ácido abscísico que estava relacionado com a abscisão foliar, mas descobriram, na verdade, que isso é o etileno, e o ácido abscísico está no fechamento dos estômatos. O ácido indolacético é o AIA, que também é chamado de auxina. A auxina é responsável pelo estica as células, né? As células elas podem aumentar por multiplicação celular ou por esticar. A auxina estica essas células. E também é responsável pela dominância apical. Então, a planta sempre vai crescer para cima por conta da auxina. 27. A mutação do DNA de uma célula cariótica acarretou a substituição no RNA mensageiro de uma proteína da 15ª base nitrogenada por uma base C. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inserir uma caixa de texto para a gente poder fazer essa mutação. Aí está falando assim, ó, a disposição das bases nitrogenadas do RNA mensageiro da célula antes da sua mutação é a seguinte. Então, vamos copiar aqui, vou copiar até de vermelho. AUG, CUU, CUC, AUC, UUUUU, AGCU. Era isso. E aí ele falou que na 15ª base, vamos conferir só, CUC, AUC, UUUUU, AGCU. Ele fala que na 15ª base nitrogenada trocou por C. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou o U pelo C. Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Trocou esse U por um C. Vou colocar esse C marcado para a gente saber que foi aqui que aconteceu a mutação. Aí, pronto. Os códons estão aqui nessa tabela. Sabe-se que o códon de iniciação é o AUG. Então, AUG aqui, vamos colocar o que ele se formando. Aí está falando, a probabilidade de que a proteína a ser traduzida pelo RNA mensageiro da célula que sofreu mutação não apresente as alterações dos seus aminoácidos é D. A gente tem que ver qual código vai formar qual aminoácido. Então, olha só o que acontece aqui. AUG, vamos colocar metionina. Metionina. CUC, vou até separar de 3 em 3 para a gente não ficar perdido. Peraí. UC, UA, pronto. Metionina. CUU, você não precisava fazer isso que eu estou fazendo, tanto é que nem tem aqui. Você tem que ver só o que é UU, o que era UUU. UUU anteriormente era fenilalanina. Alanina. UUC é UUC fenilalanina. Então, vai alterar a proteína final? Fenilalanina. Vai alterar a proteína final? Não, porque o código genético é degenerado, ou seja, vários códons podem codificar o mesmo aminoácido, e foi aqui que aconteceu. O UU e o UC codifica a mesma coisa que a fenilalanina, a proteína final não tem problema. Então, ele está falando assim, qual que é a probabilidade que não apresente disposição aos seus aminoácidos? 100%, que é igual a 1. Vai ficar tudo a mesma coisa. A gente chama isso de mutação silenciosa, aquela que acontece e não traz problema para o material, para a célula como um todo.
Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto na sua estrutura espacial quanto nas suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais. Está falando que pode acontecer o processo de desnaturação e pode acontecer o processo de renaturação proteica depois. Nesse texto está falando sobre o processo de desnaturação proteica, que é o quê? Você pegar uma proteína e passá-la por alguns processos de alteração de pH, salinidade, temperatura, que faz com que ela saia da estrutura quaternária, terciária e chegue na estrutura primária. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura das suas moléculas, sempre da estrutura primária. É a estrutura primária que vai te dar o primeiro norte. O que é a estrutura primária? Aminoácidos com ligação peptídica. Vai estar unido todos os aminoácidos com ligação peptídica. Dali para frente, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai transformar aqueles aminoácidos com ligação peptídica e vai moldar. Para você moldar, você precisa dessa primeira conformação. Então, uma proteína só vai estar certinha se a estrutura primária dela estiver certinha, tá? Existem dois tipos principais de inibidores de atividade enzimática, os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que ocorrem com substrato, que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima, então vai demorar mais. É uma reação que ela vai acontecer o processo de competição, vai demorar um pouquinho e ela vai depois inibir, tá? Considere um experimento em que se medir a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração de substrato em 3 condições. Sem inibidor. Então, sem inibidor, a enzima 1, a enzima vai atuando até que ela chega no ponto de estabilidade. Com inibidor competitivo, então ela demora mais para poder acontecer o processo de inibição. E com competidor, presença de concentrações constantes de inibidor não competitivo. Não competitivo se encaixa a velocidade da reação da enzima diminui, tá? A curva 1 corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores, é aquilo que eu estava mostrando. Uma enzima ela vai numa exponencial até que a concentração de substrato ela paralisa. Por quê? Uma enzima atua em um substrato. Então, na hora em que todas as enzimas estiverem ocupadas, a velocidade da reação ela logo é parada, né? Quando você olhar nesse gráfico aqui, a gente vai ter que pensar o seguinte: quando você está falando de um inibidor competitivo, você vai lançar o inibidor, o substrato vai estar lá. Quando ele é competitivo, o substrato vai competir com o inibidor. Se o substrato se encaixar, a reação continua. Se o substrato não se encaixar, a reação paralisa. Então, o que está acontecendo aqui? O inibidor ele vai demorar para fazer efeito. A reação ela vai acontecendo, até que vai ter um momento lá na frente que ela vai estabilizar. Mas quando você joga o inibidor não competitivo, assim que você coloca ele no substrato, ele paralisa, ele para de aumentar a velocidade da reação. Então, o não competitivo, é o 3 e o competitivo é o 2. Então, isso daqui vai ser letra B. Bora para frente. 43. A pílula anticoncepcional contém os hormônios estrógeno e progesterona que agem sobre a hipófise, alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios: folículo estimulante e luteinizante. O folículo estimulante estimula o seu folículo a maturar e começar a produzir estrógeno. O luteinizante rompe o seu folículo e libera o ovócito. No gráfico abaixo são mostradas as variações das concentrações de FSH e de LH durante o ciclo menstrual de 28 dias de uma mulher que não usa anticoncepcionais. Ou seja, você vai ter um hormônio que está aqui, ele sobe, o LH, no processo de ovulação, a mulher ovula, depois ele cai. O FSH está alto, ele tem uma queda, depois ele aumenta, depois ele tem uma queda de novo. Considere agora uma mulher que utiliza um método anticoncepcional na prescrição usual, uma pílula por dia ao longo de 28 dias. Os valores sanguíneos dos hormônios FSH e LH durante o ciclo menstrual dessa mulher são representados em: quando essa mulher estiver tomando o estrógeno e progesterona, ela vai inibir, porque o estrógeno e progesterona, quando o seu corpo está cheio de estrógeno e progesterona, o seu corpo ele pensa que está grávido, e se está grávido, inibe a ovulação e o processo todo de ciclo menstrual. Então, FSH e LH vão estar em baixíssimas concentrações. Por isso que a mulher não ovula mais. Beleza? Bora para frente e agora vamos entrar na segunda aplicação da UERJ. Bora para a UERJ, segunda aplicação, 2013, 5 questões. Qualquer célula de um organismo pode sofrer mutações. Há um tipo de célula, porém, de grande importância evolutiva,
que é capaz de transmitir essa mutação diretamente à descendência. Presta atenção. Eu, Camila, sou uma pessoa que tenho minhas células aqui. Se eu sofrer mutação na minha pele, meu filho não nasce com câncer de pele. Se eu tiver uma mutação no meu fígado, tiver câncer de fígado, meu filho não nasce com câncer de fígado. Mas se eu tiver uma mutação no meu óvulo, o meu filho vai nascer com aquele problema. Do mesmo jeito que se um homem tiver uma mutação no espermatozoide, ele vai nascer com aquele problema. Então, quando você sofre mutação nas células que a gente chama de germinativas, células germinativas são as células que vão germinar, olha o nome, de dar, florescer, de dar origem a uma coisa nova. Elas trazem problema para o filhote, tá bom? Questão 28. Em um laboratório, inoculou-se em um rato previamente mantido em jejum prolongado o aminoácido alanina marcado com carbono 14. Após algum tempo, a incorporação de carbono 14 foi medida em 4 substâncias extraídas de diferentes órgãos dos animais. Colocaram um aminoácido marcado com carbono, porém, está falando da incorporação do carbono, não do aminoácido. Aí está falando da glicose no fígado, da histidina no tecido muscular, da acetilcolina no cérebro, do ácido oleico no tecido adiposo. Sabendo-se que a alanina, após ser desaminada, produz ácido pirúvico, a eficiência de marcação pelo isótopo radioativo deve ter sido maior na seguinte substância. Ou seja, você teve a alanina, porque a alanina é um aminoácido. O aminoácido tem 2 carbonos, o carbono central, que é quiral, e o carbono do ácido carboxílico. E esses carbonos foram marcados por o isótopo radioativo, que é o carbono 14. Só que eles foram destruídos e esse carbono foi incorporado em um outro alimento, em uma outra substância, ou na glicose, que é um carboidrato, ou na histidina, que é um outro aminoácido, ou na acetilcolina, que é um hormônio, ou no ácido oleico, que é um lipídio. E ele está falando que depois que foi desaminada, a alanina produz o ácido pirúvico. Então, gente, onde que você tem a formação de ácido pirúvico? Quando a glicose é quebrada, ela é formada 2 ácidos pirúvicos. Então, ela vai ter vai apresentar mais informação. Você vai ver mais esse isótopo radioativo, por quê? Quando a alanina é desaminada, ela produz o ácido pirúvico. Quando a glicose é quebrada, ela também produz o ácido pirúvico. Então, vai ter uma eficiência muito maior na desaminação. Bora para frente. O hormônio aldosterona, produzido pela região cortical das glândulas suprarrenais, aumenta a absorção do íon sódio pelos túbulos renais. Quanto menor a concentração desse íon nos líquidos extracelulares, maior é a produção de aldosterona. Ou seja, quando você está falando que você tem um excesso de sódio no sangue, né, porque no sangue e líquidos extracelulares, vai aumentar a produção de aldosterona. Em um experimento para analisar o funcionamento dos túbulos renais, alguns pacientes foram submetidos a 4 diferentes dietas alimentares. Os resultados são indicados no gráfico abaixo, no qual a barra 1 corresponde à taxa de absorção de água em um paciente com valor normal de concentração celular de sódio. Então, quando eu estou em 1, eu estou reabsorvendo normalmente água. Quando eu estou em 2, eu também estou reabsorvendo normalmente água. 3, eu estou reabsorvendo mais água do que o normal. Se eu estou reabsorvendo mais água do que é normal, quer dizer que o meu filtrado glomerular dentro dos meus túbulos renais, eu estou com dentro do meu sangue, desculpa, eu estou com um excesso de sódio e estou com pouco sódio dentro dos túbulos renais. Então, está saindo mais água dos túbulos renais para o sangue do que o normal, porque o normal é 1. 4 e 5 estão bem abaixo. Aí está falando assim, a barra que indica o resultado correspondente a um paciente submetido a uma rígida dieta de restrição de NaCl é de qual número? Quando você está falando o hormônio aldosterona produzido pela região cortical aumenta a absorção de sódio pelos túbulos renais. Quanto menor a concentração desse íon nos líquidos celulares, maior a produção de aldosterona. E aí, se você tem muito sódio no seu sangue, você vai ter muita água, né? Porque você vai ter um sangue hipertônico. Vamos ver. Aí está falando qual que tem pouco NaCl. Quem tem pouco NaCl seria o paciente número 3. Por quê? Porque se ele tem uma rígida restrição de NaCl, ele está consumindo pouco NaCl, tem menos NaCl no líquido extracelular. Aumenta a produção de aldosterona. Aumenta a produção excessiva de aldosterona, você vai aumentar a captação de sódio
pelos seus túbulos renais. Aumentando a captação de sódio, você começa a absorver mais água. Então, é letra B, tá bom? Por quê? Porque quanto mais sódio dentro da sua corrente sanguínea, mais água você vai absorver. Então, quando você está com uma dieta pouquíssima de sódio, o seu corpo vai absorver muito sódio e, consequentemente, você absorve muita água. Próximo, 37. O processo de eutrofização ocorrido em um determinado lago acarretou alterações em diversos parâmetros medidos na água. Dentre eles, a concentração de nutrientes, de oxigênio dissolvido, de organismos aeróbicos e de organismos anaeróbicos. Observe o gráfico abaixo que relaciona as concentrações desses parâmetros e o tempo no processo citado. Ó, tem isso aqui, pronto. Aí está mostrando, está provavelmente perguntando qual que é a do lago. 1 é nutriente, 2 é oxigênio dissolvido, 3 é organismos aeróbicos, 4 é organismos anaeróbicos. O que a gente tem que pensar? Quando você está no processo de eutrofização, deixa eu baixar até um pouquinho aqui para a gente ver tudo junto, né? Quando você está no processo de eutrofização, você recebe um aporte grande de nutrientes no meio, e esse aporte grande de nutrientes no meio vai fazer com que a quantidade de organismos se multiplique. Então, inicialmente, os organismos aeróbicos crescem, mas depois a quantidade de oxigênio vai diminuir. E quando a quantidade de oxigênio diminuir, esses organismos não vão ter como respirar, e vai cair também. Quando morre todo mundo, os organismos anaeróbicos, que eram em pequena quantidade, começam a aumentar. Então, não fica estável os aeróbicos, não decai os aeróbicos, não, anaeróbicos, que é o 4, não fica estável, não decai, só aumenta depois que os aeróbicos começam a morrer, porque está diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, é o gráfico Z. Tem que sempre pensar nesse processo da eutrofização. Aumenta a quantidade de nutrientes, aumenta a quantidade de organismos respiradores. A demanda básica de oxigênio aumenta, mas a quantidade de oxigênio vai diminuir, porque você vai ter muita gente tentando respirar, utilizar oxigênio, só que não vai ter fotossíntese para colocar oxigênio naquela coluna de água. Então, vai ter um determinado momento que a quantidade de oxigênio cai, a quantidade de organismos aeróbicos cai e vai aumentar a quantidade de organismos anaeróbicos. Bora para a próxima, então. A hemofilia A, uma doença hereditária recessiva que afeta o cromossomo sexual X, então a gente chama de herança ligada ao sexo, quando é ligada ao sexo está no X, é caracterizada pela deficiência do fator 8 da coagulação. Considera a primeira geração de filhos o casamento de um homem hemofílico com uma mulher que não possui gene de hemofilia. Olha só o que a gente está falando. Se está no X, a mulher é XX e o homem é XY, tá bom? Só que a mulher é XX e ela não tem o gene para hemofilia, então ela é XDzão, XZão. E o homem tem o gene para hemofilia, ele é XDzinho, ele é hemofílico. E está falando que a mulher não tem o gene para hemofilia. Então é desse jeito aqui o casal. Está pedindo as chances de que sejam gerados desse casamento filhos hemofílicos e filhas portadoras dessa doença correspondem respectivamente aos seguintes percentuais. Quais que são os possíveis filhos? Quando você fizer o cruzamento de Punnett, você vai fazer assim, né? Vamos inserir aqui, eu vou fazer bem bonitinho. Uma tabela com 4 lugares. Aqui seria, quer ver? XDzão, XDzão. Do outro lado, seria assim, ó. Aqui seria mulher, XDzão, XDzão, homem, XDzinho, Y. Então, quando você cruzar, por exemplo, XDzão com XDzinho, vai dar XDzão, XDzinho. Quando você cruzar XDzão, Y, você vai ter XDzão, Y. Aqui vai ser XDzão, XDzinho, mesma coisa, só fazer um quadro de Punnett normal. E aqui XDzão, Y, mesma coisa também. Então, o que a gente fala? Você, nesse caso aqui, você vai ter qual a chance de você ter filho hemofílico? Filho, homem, 0. Olha só, filho, homem, 0, porque os homens todos serão normais. Já que, no caso de herança e sexo, a doença, para o menino, ela vem da mãe, ela não vem do pai. Para a menina, o pai e a mãe têm que estar afetados para a menina ser doente. Mas se o pai for portador da doença, no mínimo, as meninas serão portadoras se o pai portar a doença, ou seja, ser doente, as meninas serão portadoras do alelo da doença, no mínimo.
tá? Então, aqui seria 0 para homem e 100 para as meninas. Então, letra A. Muito tranquilinho essa questão de herança e sexo, beleza? Vamos para a próxima. Não tem próximo, e com isso a gente terminou a correção da prova da UERJ de 2013. Bora para a próxima, galera. Beijo, tchau.